Naturalmente, vos cumprimentar, por agradecer o convite na pessoa do professor José Artur Paiva. Eu não trabalho especificamente nesta área, como sabem, trabalho na área de ambulatório, sou diretor do Centro Ambulatório do meu hospital, mas tenho interesse pelo tema, sou gestor hospitalar, tenho um interesse particular sobre incentivos e alinhamento de incentivos num sistema e numa organização. Ficar para o fim tem esta desvantagem enorme de, infelizmente, provavelmente já não vou acrescentar muito, depois de falar o Pedro e o Alexandre, já não tenho muito para dizer, nem boa verdade. Muito do que eu vos vou dizer já foi aflorado pelo Pedro e pelo Alexandre, portanto eu prometo ser breve e deixar o resto do tempo para a discussão. Eu acho que não existe qualquer dúvida sobre a vantagem deste tipo de programas. O custo da inação, de não fazer nada, é absolutamente claro. Nós temos inúmeros documentos que nos mostram isso em termos de impacto financeiro para os sistemas de saúde em todo o mundo. E também está absolutamente evidente que a implementação deste tipo de programas de controle da resistência antimicrobiana tem um enorme retorno. Portanto, tem pelo menos um impacto neutro nos piores estudos, mas em grande parte dos estudos tem muito retorno. E, portanto, faz todo o sentido investir aqui. Investir €1 neste tipo de programas geralmente traduz num retorno maior. E, portanto, a questão que nós nos devemos colocar, quando os dados são absolutamente evidentes, é porque é que isto não está mais presente nas políticas de governo e nas políticas de saúde. Esta é a grande questão. Porque quando nós lemos, eu desafio-vos a fazer esse exercício, quando lemos o programa do governo, quer deste governo, quer do governo anterior, quando lemos documentos estruturantes, entre aspas, como o Plano de Emergência e Transformação, não há uma referência à resistência antimicrobiana ou a este tipo de programas. Reparem que eles falam de outro tipo de programas prioritários, falam de outro tipo de problemas, escolhem algumas áreas de patologia, mas não existe um racional claro para nós percebermos o que é que isto está a acontecer. No plano de emergência isso é claríssimo. Há uma opção claríssima pela área da oncologia e não há nenhuma explicação porque é que não há medidas específicas, por exemplo, para a área cardiovascular que mata tanto ou mais do que a oncologia. E, portanto, eu suspeito, isto pode-vos parecer uma explicação muito básica, mas eu suspeito que aquela ideia que nós temos de decisor de saúde, que faz isto com um racional lógico, com uma decisão informada, é completamente errada, não existe. Eu suspeito que, em muitos casos, os decisores e os políticos decidem com base em percepções, com base em notícias, com base naquilo que o povo percepciona. E a percepção do povo é criada por notícias. Isto é terrível, mas é assim. Vocês recordam-se da última vez que eu estive convosco, num evento? Eu, na minha última intervenção, disse-vos exatamente isto. Nós estamos aqui numa bolha, para nós isto é importantíssimo, mas lá fora as pessoas não valorizam isto. Lá fora as pessoas acham que os problemas são aqueles que são comunicados pela comunicação social todos os dias. É o problema na urgência da obstetrícia do Barreiro, é a lista de espera, é aquilo que surge todos os dias, é o bebê que caiu na sala de espera de Gaia, esses são os problemas. Termos resistência antimicrobiana, termos 2.000 mortes ou mais mortes associadas, já aquela discussão de mortes diretas, mortes associadas, temos um conjunto de mortes associadas a isto, fazendo disto um problema de saúde pública muito maior do que os outros, é completamente irrelevante porque não é percepcionado pelas pessoas e os políticos já agem de forma consequente. Portanto, eu diria que uma das primeiras questões que nós temos que nos colocar é como é que comunicamos isto. Como é que tornamos isto mais presente na comunicação social e como é que influenciamos a política. Porque isso, em última análise, é que vai determinar todo o resto. E, portanto, nós temos algumas notícias. Eu hoje perguntei ao ChatGPT, pedi-lhe para ele fazer uma análise, um varrimento de todas as notícias publicadas em 2025 sobre resistência antimicrobiana e um varrimento de temas quentes, como listas de espera, ou urgências de obstetrícia, etc. Ele não me deu um número suficientemente bom para eu trazer aqui, mas foi absolutamente claro, ao ele dizer que tínhamos 15, 20 notícias sobre isto e tínhamos centenas de notícias sobre os outros temas. Portanto, isso é absolutamente evidente, não é? Nem é preciso explicar isto, é quase empírico, não é? Isto não é só português. Eu encontrei este quadro, esta ilustração, que é muito clara. Na forma como os principais jornais americanos cobrem um conjunto de temas de saúde e a assimetria que existe entre as causas de morte nos Estados Unidos em 2023. E, portanto, a cobertura noticiosa que está a ser feita, na maior parte dos casos em Portugal também, não tem nada a ver com a realidade e com aquilo que deveria ser prioritário. Portanto, este é o primeiro grande tema.
como é que nós tornamos isto prioritário para os políticos? Tem muito a ver com a comunicação. O governo, naturalmente, é recursos escassos, tem uma atenção que é limitada e, portanto, este programa está a competir com todos os outros, todos os dias. Particularmente num contexto, e já foi referido, não sei se foi pelo Alexandre, se foi pelo Pedro, ou se foi até pelo professor, nós em 2025 temos uma redução da despesa corrente, que é uma coisa que nunca aconteceu, pelo menos que eu me lembro. Temos uma redução de 1,5% e temos uma redução nos bens e serviços, na compra de bens e serviços, de 10%, que é absolutamente, para já, inexplicável. Portanto, o Governo ainda não nos conseguiu explicar como é que isto vai acontecer. Para mim, isto é claramente uma ameaça a todos estes programas, porque eu não percebo como é que vamos chegar a estes números. E, portanto, para este programa poder ter avanços significativos, tem que ser priorizado. É claro que o alinhamento de incentivos dentro da organização é importante, e nós podemos falar sobre isso. O Alexandre e o Pedro já o fizeram muito, também vou abordar. Mas há sempre esta ideia de o Governo tem que olhar para isto de uma forma prioritária, e eu acho que neste momento não está a olhar. Eu não combinei isto com o Pedro Pita Barros, mas curiosamente tivemos a mesma abordagem. Este é um problema típico de tragédia dos comuns. É assim chamado pela economia da saúde e pela filosofia política. É quando o benefício é individual e o prejuízo é de toda uma comunidade, e ainda por cima, neste caso, é um prejuízo que vai ser sentido no futuro. Nem sequer é, geralmente, um prejuízo direto para quem cá está agora. Isto é um problema que é o mesmo problema que existe nas alterações climáticas. O prejuízo é já nosso, porque isto tem custos, a transição digital, a transição energética tem custos para nós, mas, na verdade, as alterações climáticas vão ter impacto noutra geração. E, portanto, nós tendemos a subvalorizar isto. Tendemos a focar-nos muito no nosso benefício individual imediato. Há formas de nós alterarmos isto. Portanto, podemos fazer algumas mudanças em diferentes dimensões que nos podem ajudar a mudar esta ideia, este paradigma dentro dos hospitais. Podemos ter uma abordagem filosófica e ética. Há aqui uma questão de responsabilidade intergeracional. Isto obriga-nos a falar sobre cultura, sobre a necessidade de liderança deste processo dentro dos hospitais, demonstrar o impacto no presente, aquela ideia de monetarizarmos, de transformarmos este impacto em euros e mostrarmos que isto está a ter impacto agora. Há também uma dimensão mais comportamental, isto que o Alexandre referiu e bem. Temos um feedback muito mais rápido para as nossas equipas, muito mais direto, como muito mais visível e muito mais comparável entre o LS e até entre serviços dentro da mesma OLS. Isto está na nossa mão fazer. E também económica, naturalmente. Eu sou muito apologista deste último tipo de incentivos. Esta visão de que, neste momento, na contratualização que existe com as OLS, não existem incentivos. Existiu, como sabem, durante 3 ou 4 anos. Penso que terminou entre 2017, 2019, 2020. Tivemos o índice PP-CIRA na contratualização. E esse era um sinal claro, dado na altura aos centros hospitalares, de que tínhamos que investir nisto. E esse índice foi retirado. Portanto, nós não temos nem nos hospitais, nem nos centros de saúde. Portanto, há um conjunto de indicadores, como sabem, das USFs, que também não têm nenhuma relação com o controle de resistência antimicrobiana. E, portanto, incentivos, contratualização, um retorno que seja visível e, portanto, este alinhamento é fundamental para nós termos uma verdadeira política de saúde sobre a stewardship. E, portanto, em termos de governação, do lado do Governo, é fundamental que isto seja entendido como prioridade, que seja incluído em documentos estruturantes, num programa do Governo, num plano de emergência, e, como vos disse, não está lá nenhuma palavra. E, portanto, é preciso, de facto, uma legitimidade política, é preciso um apoio político forte, que, infelizmente, o programa não tem tido, na minha opinião. É preciso criar estruturas organizacionais muito fortes. Há evidência de que estruturas organizacionais fortes de stewardship contribuem para melhores resultados. Já há literatura que nos diz exatamente isto. E eu sugeria, já foi aqui sugerido hoje, que nestas equipas incluíssem, deixem-me puxar a brasa à nossa sardinha, incluíssem pessoas de gestão ou administração. Se estamos a falar de incentivos económicos, se é preciso demonstrar a vantagem económica deste tipo de programas dentro dos hospitais, se calhar faz sentido termos aqui alguém da gestão que acompanhe isto e que demonstre isso ao resto do hospital, ao resto das equipas, que vale a pena fazer isto.
E estas equipas, como sabem melhor do que eu, não têm tido esta visão da gestão, não tem ninguém da gestão dentro destas equipas. A questão dos incentivos de que já falamos, portanto, criar incentivos nos contratos-programa das ULS. As ULS são pagas por captação e nós temos esta ideia bondosa de que também já foi discutida aqui hoje, como somos pagos por captação, só o facto disto reduzir demora média e disso nos reduzir custos é um incentivo suficiente para nós fazermos isto acontecer. Mas isso não é verdade. Não é verdade. Portanto, de facto, aquele incentivo concreto para nos focarmos neste tipo de programas existe quando nós tivermos um incentivo como o índice PP-CIRA que nos obriga a focar nesta dimensão específica. Dados e transparência, portanto, nós medimos muito poucos indicadores atualmente, aqueles são print screens do benchmarking da CSS, que atualmente tem 2 indicadores, sepsis e infecção associada a catéter, no central, portanto, são 2 indicadores que estão no benchmarking da CSS, os únicos 2. Portanto, é muito importante nós termos um painel de indicadores que tenha todo um conjunto de dimensões, de consumo, de resistências, de custos. Há a questão até dos custos reputacionais. Deixem-me dizer também que estes quadros têm graves problemas. Por exemplo, se vocês forem lá ver hoje e clicarem no grupo da ULS São João, no último report, que é o report de julho de 2005, não aparece, por exemplo, a ULS São José e de Coimbra. Portanto, os meus colegas de Coimbra terão que perceber porque é que não aparecem neste quadro. Portanto, estes dados são poucos, são pobres e são incompletos. Depois, a própria questão reputacional é uma questão que eu acho que fazia sentido refletirmos. Se não era justo, é também uma questão ética, se não era justo os doentes saberem, quando vão escolher um doente, um hospital, e hoje em dia o doente escolhe o hospital onde vai fazer a cirurgia, se não era justo o doente saber qual é a taxa de infecção nosocomial num hospital ou noutro, se é de 10% ou de 20%, e saber à partida qual é o risco que corre quando faz uma escolha. E fazer uma escolha de forma autónoma e informada, incluindo no privado. E, portanto, não sabemos. Eu acho que era muito positivo para todo o sistema que nós pudéssemos saber e que os doentes pudessem saber este resultado como outros relacionados com resultados em saúde, com outcomes de cirurgias. É fundamental termos uma cultura e termos uma liderança que promova esta cultura dentro da organização. Portanto, isto remete-nos para a questão também da contratualização. E há um tema também que eu não podia deixar de referir, que é a questão da integração. Também já foi aqui dito, grande parte da prescrição de antibióticos é feita fora da ULS, fora do hospital. Portanto, esta ideia de termos cada vez mais protocolos partilhados, equipas que integram pessoas de vários níveis, uma articulação entre os vários níveis de cuidados e até mais do que isso, uma articulação entre todas as entidades de base comunitária que podem ajudar a reduzir resistências antimicrobianas é fundamental. Eu, como vos disse, não trabalho nesta área, mas fui ler alguma coisa sobre o tema e fiquei muito impressionado com algumas abordagens. Este desenho que ali está é do programa sueco, e na Suécia, que é este Strama, eles envolvem a comunidade, envolvem a agricultura, a pecuária, os municípios, envolvem até as escolas e têm programas de formação nas escolas para consciencializar os miúdos desde pequenos sobre a importância do uso inadequado de antibióticos, que é uma visão completamente diferente daquela que nós temos. Não é só a articulação entre centros de saúde e hospitais, é muito mais do que isso, é toda a comunidade, incluindo as escolas, municípios e todo o conjunto de entidades. E, portanto, este é claramente o caminho para onde nós temos que ir, naturalmente é um caminho mais exigente. E, portanto, em suma, mesmo que o Governo não priorize no imediato ou no futuro este tema, está na mão das ULS, estão aqui vários presidentes do ULS, incluir este tema na contratualização, até nos programas de acreditação dos serviços. Está na mão das ULS criar incentivos, medir e até criar incentivos internos para os seus serviços. Portanto, isto não depende do Governo, naturalmente. Capacitar as equipas, criar painéis de benchmark internos e externos com o ULS, criar uma cultura de liderança dentro da ULS que priorize este tema dentro das nossas estruturas, das nossas organizações, e ter esta ideia sempre de comunicar o impacto e as consequências e premiar os melhores, mas não seja distinguindo-os, mostrando que de facto eles se esforçaram e são os melhores nesta área. E portanto, era isto que tinha para vos dizer. Muito obrigado.